no livro de Romanos, capítulo de número 12, quem achou vai dando glória. Eu estava ali vendo nosso irmão recebendo ali e entregando para o outro irmão ali, abraçado, glorificando o Senhor, chorando juntos. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. E já perguntaram se a igreja é pentecostal. A igreja é pentecostal, irmãos. As pessoas que às vezes, né, não conseguem identificar o que é o Pentecoste. Muitos acham que o Pentecoste é rodar, é pular, acha que é só isso. Mas o Pentecoste de Deus, quando vem, meu irmão, traz arrependimento, traz graça, traz alegria, traz tudo, irmãos, sabe? E é muito bom quando nós estamos aqui adorando o Senhor, a glória de Deus tem descido de forma tremenda, e na hora da palavra o povo fica ligado, atento em tudo que está sendo falado. E algumas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, qualquer dia desse eu vou lá para atacar um pouco de fogo naquela igreja. Olha isso. Deus, ele tem derramado da graça, do amor, da unção a cada dia. E não adianta ter fogo se não tem amor. Não adianta ter fogo se não tem respeito. Não adianta ter fogo se não tem temor. Como eu sempre falo, irmãos, a vida cristã, ela é completa. Ela é completa. De que adianta ter fogo, mas tem uma dissensão terrível. É contenda, é fofoca. Deus não se agrada disso. É irmão julgando o outro. Que Pentecoste é esse, irmãos? Deus não se agrada disso. E o que Deus ele está querendo fazer na terra, não é só aqui, não, é na terra. Ele quer enxugar, sabe? Tirar esses negócios de dentro do cristão. O cristão precisa aprender a cada dia. Todos nós precisamos aprender a cada dia o que é ser cristão. E isso nós vamos aprender até Jesus voltar, meu irmão. Portanto, se esforce. Fala para o seu irmão: se esforce. Não, mas fala com voz profética, senão assim ele não vai receber não. Se esforce, hein? E isso é para todos nós. Amém, irmãos? Isso é para todos nós. Às vezes tem uns que falam assim: não, eu já sou santo, já sou santificado, você tem que buscar. Não, todos nós temos que nos santificar todos os dias. Porque a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. E a Bíblia vem falando: olha, vigiai e orai. Então, meu irmão, vigia e ore. Vigia e ore. Vigia e ore. É uma sequência, é um conjunto. Amém? Livro de Romanos, capítulo de número 2. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluias. O versículo 1 diz assim: todos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo, aleluias, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, aleluias, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo-vos a cada um de vós, que não sabeis mais do que convém. Olha isso. Não sabeis mais do que convém, mas que saibai com, o que está escrito aí? Temperança. Temperança vem de tempero. Porque se a comida estiver muito salgada, fica difícil de comer, fica ou não fica? E se a comida estiver sem sal, fica também, não fica? Até come. Mas quando está temperada, hein? Tem gente que fala assim, pega na pontinha da orelha e fala assim: tempero está, temperado, equilibrado, hein? Equilíbrio. O cristão precisa ter equilíbrio, ser equilibrado e não desequilibrado. Vamos lá, aleluias. E conforme
a medida da fé, conforme a medida da... Olha só como Deus está falando nessa noite, que Deus repartiu a cada um. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor continue falando conosco ao decorrer, Pai, dessa ministração, de tudo que ainda o Senhor estará fazendo nesse lugar, seja tudo para a glória do Teu santo, em nome de Jesus, Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Pode se assentar, meu irmão, senta glorificando ao Senhor, aleluias. Deus é maravilhoso. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu quero já mandar aqui um abraço para os nossos irmãos, amigos, um povo lá do Rio, que sempre está nos assistindo. Ontem estivemos juntos, e eu glorifico a Deus pela vida desse varão, dessa varoa, nosso irmão André, sua esposa Evelyn. Estivemos juntos ontem lá depois eu vou lembrar o nome. Ontem nós estivemos juntos. Ele estava falando do culto de quinta-feira e tem assistido o culto, foi uma benção. Eu glorifico a Deus, sabe, tremendamente pela vida de cada um, né? Os irmãos que têm nos assistido, nosso irmão Pedro, lá de São Paulo, que essa semana estava conversando conosco, nos mandou, né, o pedido de oração. Isso foi na sexta-feira, né, pela manhã. O irmão falou comigo: Pedro, nós estamos orando por você. Deus vai abençoar, Deus vai curar, Deus vai fortificar sua fé, sua esposa, sua mãe, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí para Pedro, lá de São Paulo. Deus possa abençoar a vida dele, todos os irmãos que estão nos assistindo aí, em nome de Jesus. Nosso irmão André, agora eu lembrei, lá de Sulacap. Ontem fui lá em Sulacap. Aí de Sulacap nós fomos lá para Taquara. Ó, bênção pura. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava hoje pela manhã conversando com o Senhor de manhã, e Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, sabe, tremendamente, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque à tarde Ele veio trazendo essa mensagem aqui para complementar em tudo que Ele ministrou ao meu coração para a igreja e para mim e para todos nós. Amém? O texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós estamos lendo o livro de Romanos, do capítulo de número 12, do versículo de número 1 em diante, e o texto vem dizendo, o subtítulo: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. No uso de seus dons. Ó, fidelidade, consagração a Deus, humildade e fidelidade ao uso de seus dons. Amados, o texto, ele é bem explicativo, ele vem trazendo para nós uma narrativa muito clara, mas que a gente precisa, ou que nós precisamos a cada dia prestar atenção em tudo que Deus está falando. E uma coisa que eu aprendi, eu sempre passo para a igreja, atente aos detalhes. Fala para o seu irmão que está do seu lado: fique atento aos detalhes, atente aos detalhes, porque o texto está dizendo: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Durante esse período de 12 dias, que nós estávamos aqui orando, buscando ao Senhor, e cada um colocou um propósito dentro do projeto, cada um veio com um propósito no coração, alguns com um propósito de cura, né, dentro do projeto, outros com um propósito no coração de restauração da família, outros com restauração no casamento, outros com restauração, enfim, em várias áreas do irmão ou da irmã. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, em nome de Jesus: não deixe de crer, meu irmão. Nós precisamos crer no Senhor a cada dia. E eu estava aqui ligado com Deus. Deus, Ele falou sobre fé. Deus, Ele falou sobre dar continuidade na caminhada e não parar.
E aí, quando eu olho para o texto, está dizendo consagração a Deus. Nós precisamos nos consagrar a cada dia de nossa vida. Hoje eu estava vendo a pastora orando pela manhã, né? E colocando ali no grupo das irmãs, né? A oração, o louvor, e isso é muito importante. E a gente precisa, irmãos, a cada dia nos unir em Deus. E eu não falo somente aqui, a igreja, ministério, palavra, fogo e visão, mas também os irmãos que têm nos assistido. Você também precisa a cada dia buscar o Senhor, não desistir, seguir em frente. E quando o ministério de louvor estava adorando aqui, o segundo louvor, a segunda canção aqui, que é um louvor que marcou a minha vida e marca até hoje, de Kleber Lucas, né? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, da fé. E nós precisamos, irmãos, viver na fé. Mesmo que as circunstâncias venham dizendo que não, mesmo que os acontecimentos sejam desfavoráveis, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor, confiando no Senhor. E aí o texto está dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento. Deus, Ele quer a cada dia renovar a nossa mente em Cristo. E interessante é, irmãos, que quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais a gente aprende. É assim ou não é? Então fala para o seu irmão: não deixe de ler a palavra, não deixe de estudar a palavra, não deixe de conversar da palavra. É bom a gente conversar da palavra de Deus. E eu tenho visto e observado, irmãos, que as coisas estão acontecendo tudo mais rápido, sabe? Ou seja, Deus verdadeiramente está fazendo com que a palavra venha a se cumprir. Os dias estão sendo abreviados, irmãos. Olha, está passando tudo muito rápido, tudo muito rápido. E nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo no mundo. Interessante que quando o nosso irmão Breno começou a ministrar a palavra de introdução, que foi no livro de Coríntios, não é isso? 2 Coríntios, não foi isso? Foi 2? Glória a Deus. Foi o capítulo de número 5, perdão. Abra aí junto comigo, em nome de Jesus. Deus, Ele começa a falar desde quando nós saímos de casa. A gente só precisa estar atento, irmãos. Só precisamos estar atentos. O capítulo de número 5, do versículo de número 1 em diante, não foi isso? Olha só o que está dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos terrestres, no céu, hein? Nós temos uma casa preparada para cada um de nós. Interessante é que quando nós iniciamos o culto, Deus estava falando tremendamente acerca de você não perder o desejo de dentro do seu coração de morar com o Senhor. Nós precisamos a cada dia alimentar a nossa fé. Declare comigo: eu preciso, voz profética, eu preciso alimentar a minha fé. Precisamos, irmãos, alimentar a nossa fé. Sabe por quê? Nós não sabemos a hora, nem o dia em que Jesus vai voltar. E na parte da tarde, eu presenciei algo, sabe, que muito mexeu comigo, mexeu com o meu coração. Eu estava saindo da casa de minha mãe. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu acertar o telhado lá. E quando começou a chover, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque senão ia estar molhando tudo de novo lá na casa da minha mãe. E aí, quando eu desci, encontrei com um irmão aqui, ali, e uma irmã, né, conversou comigo a respeito de algumas coisas, e aquilo ali mexeu comigo, irmãos. E quando eu saí dali para casa, Deus falou: lembra o que eu estou falando a cada dia com você? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Tem muita gente, irmãos, que acha que já alcançou um cargo eclesiástico.
Tem muita gente que por orar, por buscar, por saber a palavra, acha que já é, né? A pessoa que já está no nível, hein? Nós somos falhos, nós somos frágeis. Eu até peço aos irmãos que estejam orando, né? Eu não vou aqui falar o nome por ética, mas eu peço aos irmãos que quando for orar, ore. Senhor, eu quero orar pela irmã que o pastor falou, e Deus sabe quem é. Uma situação muito delicada, muito triste, e é isso que eu venho falando, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Vigiai, repita comigo: vigiai e orai. Meu irmão, vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. O negócio é muito sério. Laços estão sendo preparados, irmãos, para tentar nos arrancar da presença do Senhor, para tentar envergonhar o nome de Deus, para tentar tirar a sua reputação, para tentar tirar, sabe, o seu caráter. E Deus, ele tem falado: acautelai-vos, igreja, acautelai-vos, esteja atento em tudo que está acontecendo. E aí, quando nós, dando continuidade aqui o texto, versículo 2 vem dizendo: e por isso também gememos, versículo 2, isso, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha, gemendo. Quando se fala a palavra gemendo, o que vem à sua memória? Dor, não é isso? Tristeza, choro. Por mais que nós passamos ou venhamos passar por situações complicadas aqui na terra, meu irmão, nós precisamos a cada dia alimentar a nossa fé, porque senão nós não vamos conseguir caminhar em Cristo. Porque o caminhar em Cristo, há um grupo, vou classificar dessa forma, que muitas das vezes, né, apregoa da seguinte forma: depois que você servir a Deus, você vai ver, olha, vai ser só vitória, né? Você vai ter isso. Sim. Deus vai abençoar? Vai. As comportas do céu vão ser abertas? Sim. Porque a Bíblia diz que nós precisamos a cada dia buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado em nossa vida. Então, quando nós passamos a servir a Deus, não é que vai ficar um mar de rosa. E foi falado isso nos 12 dias, em um dos 12 dias, que não é só o mar de rosa, não. A diferença de estar sendo cristão, de ser cristão, a diferença de servir esse Deus é: mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as dificuldades, nós estaremos firmados em Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Pastor, mas tem vezes que parece, disse bem, parece que Deus nos abandona. Só parece, meu irmão, só parece. E aí, eu estava em casa e Deus falando comigo, lê o texto, eu fui lendo o texto, e Deus falou: presta bem atenção. E quando o nosso irmão Breno, ele começou a ler esse texto de 2 Coríntios aqui, eu falei: Senhor, que coisa tremenda. E por isso também gememos. Vai ter dor, irmãos, nós vamos chorar, mas uma coisa eu tenho certeza e quero dizer para a igreja: vai valer a pena. Fala para o seu irmão: vai valer a pena. Por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós vamos passar, vai valer a pena. Pastor, mas por que das percas repentinas? Por que das pessoas que oram, buscam, se santificam a Deus, e Deus permite com as percas na vida dele, na vida dela? Faz parte, irmãos. Perca faz parte da nossa vida. É bem verdade que nós, como ser humano, muitas das vezes nós não aceitamos, porque o sentimento às vezes fala mais alto. É assim ou não é? E por isso Deus, ele tem falado: olha, firme a sua casa na rocha. Firme a sua casa na rocha. Procure afirmar a sua casa na rocha. E o firmar na casa na rocha não é somente aqui na terra, não. Porque quando nós estamos firmando a nossa vida no Senhor, a nossa casa na rocha, que é Cristo, a nossa casa celestial, ela está sendo preparada a cada dia, adornada para nós. Automaticamente, quando eu busco ao Senhor,
Automaticamente, quando eu decido servir a Deus, quando eu tomo uma decisão de a partir de agora eu vou servir o Senhor, aleluia, aí vem o momento da caminhada. Na caminhada vai ter choro, vai ter dor. Aí eu decido, aleluias, a passar pelo batismo, porque faz parte, né, da complementação da vida cristã. E aí quando eu passo pelo batismo, aí agora eu já tenho uma vida cristã mais aguçada, um entendimento maior Deus vai nos dando. Aí, de acordo com o tempo, Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos firmando a cada dia na palavra, e nós também precisamos fazer a nossa parte, porque nós não podemos deixar de entrar no âmbito espiritual, aleluia, orando, buscando o Senhor, crendo que Ele existe, crendo que Ele vai fazer um milagre acontecer na minha vida. Mas se não fizer, eu preciso entender que Ele continua sendo Deus. E aí, irmãos, o Senhor, Ele tem nos instruído a caminhar nessa caminhada, não olhando para trás, mas olhando para o foco. Qual é o foco, pastor? Jesus. Qual é o propósito? Reino. Qual é o propósito de Deus para essa terra? Salvação. E Deus, Ele quer a cada dia nos enviar. Deus, Ele quer nos levantar como servos e servas para fazer o ID, para fazer com que a palavra do Senhor venha a ser anunciada. Mas a palavra anunciada precisa ser estudada, precisa ser cautelosamente estruturada por Deus, para que nós possamos passar para o nosso irmão, para que ele venha prosseguir, para que ele venha persistir e não venha desistir. Porque a Bíblia diz, é bom que ande sempre dois, porque se um cair, o outro pega e ajuda. Nós precisamos nos ajudar, irmãos. Pastor, e como é que eu faço isso? Primeiro, orando pelo seu próximo. Isso é muito fundamental, irmãos. Quando eu aprendo a começar a orar pelo próximo, o amor de Deus começa a penetrar dentro de mim. Quando eu começo a orar por aqueles que me perseguem, porque a Bíblia fala sobre isso, ore por aqueles que te perseguem, Deus, Ele vai começando a trabalhar dentro de nós, porque a mudança cristã, ela precisa ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Muitos olham o cristão e falam, olha que metanoia aconteceu na vida dela, olha que metanoia aconteceu na vida dele, transformação radical, olha isso. Mas nós só vamos ver, porque a Bíblia fala que para que as pessoas venham ver a luz do Senhor resplandecendo em nossa vida, é através das nossas atitudes, ou através dos nossos atos, através da palavra que nós pronunciamos, através daquilo que nós profetizamos. E é interessante, irmãos, presta atenção, que o texto vem dizendo, o versículo de número 3, se todavia, glória a Deus, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Precisamos desse revestimento de Deus, precisamos a cada dia. E eu preciso encorajar meu irmão a cada dia a buscar o Senhor. Eu preciso a cada dia encorajar o meu irmão a olhar para Cristo. Eu preciso a cada dia incentivar o meu irmão pela fé, aleluia, servir a esse Deus. E aí vem dizendo, o versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Precisamos nos revestir, irmãos. Pega sua mão direita, levanta aos céus, declare comigo, eu preciso me revestir de Deus todos os dias da minha vida. Entenda, tem pessoas que falam assim, rapaz, você vai ser fanático agora. Por quê? Você vai para a igreja todo dia? Não é todo dia. Tem uns dias de culto. Mas você vai começar a ser fanático agora, é só igreja.
É melhor igreja do que bar, é ou não é? Hein? É melhor igreja do que boca de fumo, é ou não é? Porque tem muitos jovens que querem. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre o corpo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Revestivos, estamos falando do culto racional. Preste bem atenção nisso. Quantos agora estão no vício e não conseguem sair porque o vício está falando mais alto? E eu vou dizer, não é fácil não, porque nós já cuidamos de muitos jovens, já cuidamos de adultos também, de muitas pessoas idôneas, mas que depois que entrou para o mundo glórias, da escravidão, hein? Porque é ser escravo, é ou não é? Fica preso e não consegue se libertar disso, pede ajuda. A igreja vai e ajuda, mas no meio do caminho não consegue avançar. E por isso precisa ter essa persistência. Para isso precisa ter essa decisão. É tomar a decisão, é se encorajar cada dia e dar continuidade. Porque senão, irmãos, a Bíblia fala que há uma luta muito grande diariamente do corpo, da carne e do espírito. A carne fica pedindo as coisas da carne e o espírito pede aquilo que é do espírito. E se não houver o discernimento para discernir aquilo que é melhor, nós acabamos entrando, e às vezes entrando em uma porta ou entrando em um mundo que, se nós não tivermos alicerce, não vamos conseguir. Ontem um pastor estava conversando comigo, e nós estávamos assim conversando de algumas pessoas que foram presas enganadas ou presas injustamente por não cometer tais delitos, a qual está sendo como é que fala? A qual está sendo incriminada, né? E de um tempo para cá, muitas pessoas estão sendo presas injustamente, que realmente não cometeu o delito, e está sendo comprovado, porque no dia tal a pessoa estava num lugar tal, pessoas que até estavam fora do estado, né? E houve um assalto assim, e houve um delito assim e tal, e só que aí pela foto, e isso está acontecendo muito. E fora os que estão sendo mortos e enganados também, né? E aí, irmãos, para essas pessoas, o pastor estava conversando comigo ontem, né? De pessoas que foram presas injustamente. Aí a pessoa fica encarcerada durante 2 anos. Se a pessoa não tiver estrutura, como que aquela pessoa vai sair lá de dentro? Se a pessoa não tiver estrutura, como é que aquela pessoa vai dar continuidade à vida? E é interessante, meu irmão, em nome de Jesus, faça uma reflexão da sua vida. Vamos fazer reflexão de nossa vida. Eu tenho feito dessa forma, porque desses 12 dias Deus está falando: eu estou às portas. Eu estou às portas. E a gente precisa fazer uma reflexão da nossa vida. Jesus vindo hoje, será que eu estou em débito com alguma coisa com Cristo? Será que eu estou falhando, ou estou em falha em alguma área da minha vida, que vai me impedir a subir, que vai me impedir de estar no reino? Deus mandou eu fazer essa reflexão, Ele colocou no meu coração, e eu comecei a fazer essa reflexão, imaginando Jesus voltando. Meu Deus, precisamos fazer uma reflexão para rever, sabe, os nossos conceitos, se de fato nós estamos preparados para subir. E Deus, Ele tem falado muito forte ao meu coração: fala para a minha igreja, desperta a minha igreja,
Acautelai-vos. Desperta, igreja. Verifique, observe, vê se tem alguma coisa que vai implicar na sua salvação. Vê se tem alguma coisa que vai impedir a sua entrada triunfal. E nós precisamos fazer isso. E aí Deus ele vai nos instruir, nos ensina, nos afirma na rocha e nos traz uma alegria dentro de nós. Para quê? Para fazer com que os nossos irmãos também façam essa reflexão. Se eu estou em débito com Deus em alguma área, eu preciso me acertar. Faça isso, não demore. Se eu preciso fazer com que a minha vida continue assim, faça, meu irmão. Não perca tempo. Não perca tempo. E aí eu estava observando aqui, aleluia, nesse texto que o Breno leu. Aí se você observar lá no versículo 17, põe para mim aí no versículo 17, vai lá no versículo 17, aleluia. Por isso que eu tenho falado, quando você entrar na igreja, fica ligado, porque Deus é Espírito, e Ele fala em Espírito. Se nós não estivermos ligados em Espírito, nós não vamos entender, aleluia. Está aí, achou? Olha o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, achou? Olha lá o que está escrito. Assim que se alguém, se alguma pessoa, alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha isso. E as coisas velhas já faz parte do passado. Olha isso. E Deus ele está falando, meu servo, presta atenção no que eu estou falando. Quando ele começou a ministrar a palavra introdutória, eu fui ficando atento aqui, eu falei, Senhor, tremendo. Deus falou, dá uma olhadinha para o lado, para o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aí? Levanta a mão assim, eu estou em Cristo. Declare, eu estou em Cristo. Isso. Eu estou em Cristo. Você precisa ter essa certeza, eu estou em Cristo, estou servindo a Deus. A cada dia eu vou procurar melhorar mais e mais. Porque quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Nova criatura é. Olha isso. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Meu irmão, aprenda a perdoar, aprenda a amar. Nós precisamos rever. Tem muita gente que, erra e fica errando naquela mesma tecla, fica batendo naquela mesma tecla. Pessoas que ainda não conseguem olhar para Cristo de uma forma firme e dizer, Senhor, me orienta, Senhor, me assista. Irmãos, tem pessoas que quando nós viemos trazer uma palavra, a gente traz uma palavra, a gente fala acerca das coisas de Deus, e às vezes a gente conversa com a pessoa, chama a atenção da pessoa, a pessoa não gosta. A Bíblia fala, seja irrepreensível, procure ouvir e obedecer. A repreensão, irmãos, ela é boa, ela é tratada, porque ela precisa ser mencionada. Porque uma coisa eu aprendi, se eu estou acertando, se eu estou caminhando no caminho do Senhor, estou fazendo certo, Deus não vai me chamar a atenção, vai ou vai? Se você está fazendo as coisas corretas na sua casa, seu pai tem te observado, sua mãe, aleluia, e você está fazendo tudo certinho, Ele vai te chamar a atenção por você estar fazendo certo? Jamais. Mas se você não está fazendo de acordo, se você não está andando de acordo com o que Ele quer, Ele vai chamar a atenção, vai ou não vai? Vai. E isso é agradável a Deus, isso é salutar, isso Deus quer fazer. E Ele fala, olha, eu só corrijo a quem eu. E aí vem o versículo 20, a qual o nosso irmão Breno estava falando, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Olha isso. Você sabe o que é ser embaixador? Representante. Você tem noção que é isso? Olha para o seu irmão e diga para ele, você tem representado Deus? Representante de Cristo, meu irmão. Representante de Cristo na sua casa.
representante de Cristo, represento Deus. E como que é isso, pastor? Você vai passar a tomar as atitudes que Cristo tomou. Você vai começar a falar como Cristo, Ele fala. E aí, irmãos, nós precisamos ter todos os cuidados, como naquela semana passada, Deus, Ele falou tremendamente no meu coração, e eu falei com os irmãos. Deus falou sobre ser prudente, e uma palavra que Deus usou e colocou no meu coração, eu vou lembrar, mas voltamos lá em Romanos 12, aleluias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento. E aí embaixo, quando nós estávamos lendo no versículo 3, diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém. Uma coisa que Deus, Ele colocou no meu coração há um mês atrás, porque, entenda bem, com todo respeito, e eu gostaria que a igreja entendesse isso, você que está nos assistindo, a gente precisa cada dia entender e procurar respeitar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Se você come carne e o outro não come, respeite aquele que come carne. E você que come legume, né? Você come legume e não come carne, respeita aquele que não come legume e come carne. Quer comais, não é assim que ele fala? Hein? Façais tudo para quem? Para a glória de Deus. Tem pessoas, e isso é válido falar, porque há uns anos atrás eu observei isso, e é muito perigoso. Muitos pregam e creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros pregam e creem que nós não estaremos aqui na grande tribulação. E é interessante que já tem um tempo que Deus tem colocado isso no meu coração. Se porventura vocês tiverem de passar pela grande tribulação, vocês precisam se preparar, porque a grande tribulação não vai ser fácil. Não vai. Mas se porventura vocês não estiverem na grande tribulação, serão livres disso. Vocês estão entendendo? Então há muitos que ficam em uma discussão: não, vai passar. Outros dizem: não, não vai passar. Irmãos, isso não vai levar a lugar nenhum. Não vai. E eu estou falando aqui com muita afirmação do que Deus falou comigo. Fala com minha igreja, com o meu povo, todos que estão assistindo, não só aqui na igreja não, mas que possa entender isso. Se tiver de passar pela grande tribulação, se prepare, fica firmado na rocha, sabe? Procure se alicerçar, porque a grande tribulação, irmão, não vai ser fácil não, hein? Mas se porventura eu trouxer vocês para mim antes da grande tribulação, vocês vão ser livres disso. Quem está entendendo? E a gente precisa entender isso, porque senão, irmãos, nós vamos ficar igual aquele povo que ficou rodando no deserto, rodando 40 anos, e ali morreram. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos atentar para aquilo que Deus está falando. Irmãos, desperta, porque está muito próximo, os sinais estão acontecendo, irmãos, e a gente precisa, sabe, buscar o Senhor intensamente. E aí eu volto à fala a qual alguns falaram: você vai se tornar fanático. Não, não vai não. Você está andando na rua, você está ligado ali com Deus, louvando, hein? Oh, aleluia, está. Você para em um lugar, você olha a pessoa: Senhor, liberta essa pessoa. Você está ligado com Deus, hein? Isso, você está ligado com Deus. Mas não é aquele negócio: Senhor, isso aqui. Não. Você está no trabalho, você tem que trabalhar, sim ou não? Porque se você estiver no trabalho
e ficar fazendo as coisas da igreja, você foi contratado para trabalhar ali naquela firma para fazer aquilo ali, é ou não é? E aí nos momentos vagos, olha isso, por isso ele está falando com temperança aqui no versículo 3, temperança, nós temos que ter equilíbrio, irmãos. Não, eu sou cristão, sabe, até o tutano, aonde eu tiver, se eu tiver de falar a palavra, eu vou falar sim, isso é muito bom, mas não força não, porque senão você vai deixar de ser, achei a palavra que Deus me falou, coerente, para ser incoerente, você vai ser importunador, você vai importunar a pessoa, e Deus não quer isso. Aqui está falando de ser embaixador, no versículo 20 que nós acabamos de ler, né, em Coríntios 5, nós somos representantes de Cristo. Jesus estava passando, irmãos, e as pessoas, ei mestre, vamos dar até a minha casa. Os discípulos falam assim, em uma outra passagem, mestre, dispensa todos eles, porque nós não temos alimento para todos que estão aqui. E Jesus, ele falou, mas quanto você tem de dinheiro aí? Vamos ver aí. Não, mesmo que tivesse, aonde nós encontraríamos alimento para tanta pessoa assim? E Jesus experimentando aquele moço, um daqueles discípulos, e Deus providenciou. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, tudo que você passar, fala para ele, tudo que você passar, tenha certeza, Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Tudo. Deus coloca no coração daquele menino, o menino vai lá com peixe, com pão, né? Foi quantos pães e quantos peixes? Olha isso, irmão, 5 pães e 2 peixes, e houve uma multiplicação tremenda, irmãos, era muita gente. E trazendo para os dias de hoje, tem gente que não acredita, tem gente que não acredita, por isso que tem muita gente que não tem crescido espiritualmente, porque acha que aquilo só foi porque acha que tudo isso aconteceu só lá atrás. Jesus, ele é bem claro, olha, tudo que eu estou fazendo, se vocês crerem, fará coisas maiores do que eu fiz. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Meu irmão, Deus quer te usar tremendamente, meu irmão, mas seja coerente. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, seja coerente. Se você serve a Deus, não serve a Baal, não. Se você serve a Deus, procure servir somente a Deus, porque a Bíblia fala que se nós estivermos em cima do muro, servindo, cocheando 2 pensamentos, nós vamos agradar a um e desagradar o outro. E Deus iniciou esse ano de 2022, eu já ia falar 2021, de 2022, dizendo para mim e para você, o que Deus falou? Prioridade. Fala para o seu irmão, priorize as coisas de Deus na sua vida, meu irmão. Tudo que acontece não é por acaso. E já estou terminando. Tudo que acontece não é por acaso. Aí vem aqui no versículo de número 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, versículo 6 do capítulo 12 de Romanos, amém? Amém ou não amém? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo e mediante a sua fé, mediante a sua fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que é liberalidade, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com quê?
Está escrito aí? Com alegria. Misericórdia com alegria. Você sabe o que é misericórdia, irmão? A graça de Deus, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela é longânima. Seja longânimo também. Olha para o seu irmão, diga para ele: seja longânimo também. Tudo que nós passamos, irmãos, tudo que nós passamos, nada passa despercebido de Deus. Davi foi muito humilhado. Ele era o último a se assentar na mesa. Davi trabalhava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E é interessante que quando Deus fala que vai na casa, fala que vai, né? Ele envia Samuel e fala: vai, porque lá te farei entender o que você vai fazer, mas enche o chifre de azeite. Chegando lá você vai ungir, e eu vou te dizer quem é. Deus falou: vai que você vai ungir, mas lá eu vou te dizer quem é. Lá eu vou te dizer quem é. Samuel chega na casa de quem? Jessé. Está vendo a importância de ler a Bíblia, irmãos? E fica até mais fácil. Quando o pregador falar aqui da água que foi transformada em vinho, você já sabe que foi naquele casamento. Quem está entendendo? Por isso, irmãos, que o Breno, né, nós que sempre estamos ministrando aqui, os irmãos sobem aqui, procuram ler, trazer a palavra para o Senhor. Todos que sobem aqui, para que você possa entender, para que você possa absorver a palavra e guardar. Porque os dias são maus, irmãos. São maus. E Satanás, ele chega sorrateiramente, bem devagarinho, armando laços para tentar te derrubar, para tentar tirar você da presença. Então você precisa estar atento, irmãos. Davi era cuidado por Deus. Cuidado por Deus. Ele passou por várias situações, nunca falou nada para o pai. Não há relatos aqui. Mas quando Deus fala que vai ungir, unge Davi, Davi não foi direto para o trono não, meu irmão. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Isso é importante destacar, porque nós estamos falando sobre humildade, fidelidade. Estamos falando de fé. Humildade, fé, perseverança. Persevere, fala para o teu irmão: persevere, meu irmão. Davi não vai para o reinado. Ele foi ungido a rei, e voltou para cuidar das ovelhas. Passado um tempo, começa uma luta travada dos gigantes com os grandes guerreiros. Todos conhecem o texto. Mas quando chega o momento em que Davi precisa se apresentar diante do rei para dizer: rei, deixa que eu vou lutar contra aquele homem. Um dos irmãos de Davi fala: sai daí, rapaz, o que você veio fazer aqui? Você nunca lutou. Aleluias. Você não entende nada de luta. Você não é guerreiro. Meu irmão, presta bem atenção. É o que nós temos feito, é o que eu tenho feito. As pessoas não precisam saber o que a gente faz, a gente só precisa fazer. Porque nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Essa é a diferença. Porque tem muita gente que quer que as pessoas vejam o que está sendo feito, mas não precisamos, irmãos. Nós só precisamos fazer porque Deus, ele está vendo. E quando nós fazemos de coração para o nosso irmão, pode ter certeza, Deus, ele vai sustentando. Tem um louvor que diz assim, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. O crente que não tem raiz não suporta, meu irmão.
Porque o vento vem para todo mundo. Vem ou não vem? Vem. Hein? O vento vem. Por isso nós precisamos estar enraizado, alicerçado. Davi: posso ir, rei? Não, ele já é treinado desde da sua adolescência, cresceu assim, já lutando e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, rei, para o senhor, rei, para o senhor. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Uma certa feita, aleluia, veio um urso e pegou uma das ovelhas do meu pai. Eu lutei com o urso e peguei a ovelha de volta. Em uma outra ocasião foi um leão. Aconteceu da mesma forma. Eu lutei com o leão, tomei a ovelha de meu pai e matei o leão. Presta bem atenção, meu irmão. Já foi falado aqui no momento do louvor que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra disso? A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós estamos alegres, porque a gente precisa fazer com alegria. O versículo 8 está falando sobre isso. E misericórdia com amor, com alegria. Fique de pé em nome de Jesus. E nós não podemos nos conformar com este mundo, mas renovar. Preste atenção, aqui eu fecho. Aonde Deus colocou você no trabalho, tem propósito. Aonde Deus botou você para morar, tem propósito. Aonde Deus tem levado você, tem propósito. Você só precisa, se agarrar mais a Deus. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa buscar mais em Deus. Alguns que dizem, né? A igreja lá, do pastor lá é assim, 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 pode tudo, isso, aquilo, outro. E aí, irmãos, é o que eu tenho falado. Muitas pessoas que congregaram aqui conosco, muitas pessoas que passaram por esse ministério, quantas das vezes que nós orientamos, quantas das vezes que nós alertamos, ensinamos, mas infelizmente muitos não querem dar ouvido, muitos querem fazer da forma que acham que é melhor. E aí, quando chega lá fora, toma suas próprias decisões. E aí, alguns olham e vejam e falam assim: lá não tem regras, lá o pastor não fica em cima, lá o pastor, lá a igreja, lá. Por isso que eu tenho falado, irmãos, naquele grande dia, cada um de nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. E eu não estou aqui para ameaçar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para orientar, irmãos. Nós estamos aqui, quando nós subimos a esse altar que foi consagrado, nós choramos aqui, construímos esse altar, foi com choro. Sacrifício foi com choro, porque muitos que estão aqui sabem, passamos dias aqui chorando, passamos dias aqui nos alegrando, porque quando a gente começava a orar, a gente começava a se alegrar no Senhor. E teve dias que eu vim para cá chorar com o Senhor, e Deus falou: eu vou fazer descer o rio. Nós estávamos do lado de lá. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deus falou: eu vou descer, eu vou fazer descer o rio. Eu vou fazer descer o rio. E lá, eu vou separar os 300. Faça parte dos 300, meu irmão. Procure obedecer, procure respeitar, procure estar debaixo de autoridade, porque Deus nos colocou aqui, não foi simplesmente para passar tempo na igreja, não. Deus quer edificar a sua vida, para que quando os temporais espirituais vier, quando os temporais físicos também vier, você saber a quem você confia. E a nossa irmã Isa, ela iniciou aqui esse ano falando sobre isso. Deus estava conversando com ela, estruturando ela. No dia seguinte, ela recebeu a notícia e Deus falou: você entendeu por que eu estava falando com você?
O que Deus está falando hoje comigo e com você, Ele está te preparando. Talvez não está acontecendo agora, mas fique atento que pode acontecer amanhã. Hein? Aonde Deus te colocar, meu irmão, tem propósito. Olha para o teu irmão e diga para ele: aonde Deus te colocar tem propósito. Aonde Deus te levar tem propósito. Deus nos colocou aqui, irmãos, não foi a mera coincidência, tem propósito. E Deus falou: eu vou começar a fazer, mas espere, vai devagar, é no meu tempo. Eu não posso correr, eu não posso fazer o que eu quero, mas simplesmente eu preciso fazer o que Deus quer. Eu preciso. Os obreiros estarão passando os envelopes.